Aqui está o início do roteiro para sábado de manhã. Como você pediu, vou começar interagindo com os fiéis, pedindo a inscrição e deixando espaço para continuar em partes maiores depois. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que alegria poder encontrar você nesta manhã de sábado para mais um momento especial na presença de Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero saber de onde você está nos acompanhando. Escreva nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado. Eu gosto de ver quantas pessoas estão unidas em oração, formando uma grande família de fé espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. E se você ainda não é inscrito neste canal, este é o momento. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e faça parte desta corrente de oração que se reúne todos os dias pela manhã e pela noite para buscar a presença do Senhor. Talvez você tenha acordado cedo para trabalhar. Talvez esteja aproveitando este sábado para descansar. Talvez tenha acordado preocupado com alguma situação que está enfrentando. Ou talvez tenha vindo simplesmente agradecer a Deus por mais um dia de vida. Seja qual for o motivo que trouxe você até aqui, saiba que não foi por acaso. Deus permitiu que você abrisse os olhos nesta manhã porque ainda existem promessas para se cumprirem na sua vida. Ainda existem vitórias para serem conquistadas. Ainda existem testemunhos que você irá contar. Por isso, não comece este sábado olhando para os problemas. Comece olhando para as bênçãos que Deus já colocou em sua vida. O simples fato de estar respirando é um presente. O simples fato de ter mais uma oportunidade para recomeçar é uma prova do amor de Deus. E eu quero convidar você a fazer algo agora. Escreva nos comentários: Senhor, eu entrego o meu sábado em tuas mãos. Escreva com fé. Porque o tema da nossa oração nesta manhã é exatamente este: entregar o dia ao Senhor e confiar que Ele cuidará de cada detalhe. Muitas vezes nós acordamos já preocupados com aquilo que pode acontecer. Pensamos nos compromissos, pensamos nas contas, pensamos nos desafios, pensamos nos problemas que ainda não foram resolvidos. E sem perceber, começamos o dia carregando um peso que Deus nunca pediu para carregarmos sozinhos. Mas nesta manhã, o Senhor está nos convidando a confiar. Confiar que Ele abrirá os caminhos necessários. Confiar que Ele dará sabedoria para cada decisão. Confiar que Ele enviará força para enfrentar cada desafio. Confiar que Ele continuará cuidando da nossa família, da nossa saúde, do nosso trabalho e dos nossos sonhos. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração, porque eu acredito que Deus tem uma palavra especial para o seu coração neste sábado. E aquilo que hoje parece uma preocupação pode se transformar em um grande testemunho pelas mãos do Senhor. E eu quero conversar especialmente com você que acordou nesta manhã sentindo o peso das preocupações. Talvez você tenha dormido pensando em um problema. Talvez tenha acordado no meio da noite sem conseguir descansar completamente. Talvez exista uma situação que esteja ocupando seus pensamentos há dias, semanas ou até meses. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar você de uma verdade poderosa. O Deus que cuidou de você durante toda esta semana continua cuidando de você neste sábado. Nada mudou para ele. Os desafios podem ser grandes. As dificuldades podem parecer enormes. Mas Deus continua sendo maior. Por isso, nesta manhã, não entregue seus primeiros pensamentos ao medo. Entregue seus primeiros pensamentos a Deus. Comece este dia declarando que o Senhor está no controle. Comece este dia acreditando que existe esperança. Comece este dia confiando que Deus já está preparando aquilo que você ainda não consegue enxergar. E eu quero pedir mais uma participação sua nos comentários. Escreva: Eu escolho confiar em Deus. Escreva essa frase como uma declaração de fé, porque a confiança não depende da ausência de problemas. A confiança nasce da certeza de que Deus está presente mesmo durante as lutas. Muitas vezes nós desejamos que Deus mude imediatamente as circunstâncias,
Mas existem momentos em que Deus primeiro fortalece o nosso coração, primeiro fortalece a nossa fé, primeiro fortalece a nossa esperança, para que depois possamos viver aquilo que Ele preparou. E talvez este sábado seja exatamente o dia em que você precisa parar por alguns instantes e lembrar quantas vezes Deus já foi fiel em sua vida, quantas portas Ele abriu, quantos livramentos Ele realizou, quantas respostas chegaram quando parecia impossível. Talvez algumas delas você nem tenha percebido, mas elas aconteceram. Porque Deus trabalha até mesmo quando não conseguimos enxergar. Enquanto você ouve esta mensagem, Deus continua trabalhando. Enquanto você ora, Deus continua trabalhando. Enquanto você espera, Deus continua trabalhando. Por isso, não desanime. Não abandone seus sonhos. Não abandone sua fé. Não permita que a preocupação seja maior do que as promessas de Deus. Porque o mesmo Senhor que esteve ao seu lado ontem continuará ao seu lado hoje. E continuará ao seu lado amanhã. Permaneça comigo nesta oração. Abra o seu coração. Porque ainda há algo muito especial que Deus deseja falar à sua vida nesta manhã de sábado. E neste momento eu quero que você respire fundo e permita que a sua mente desacelere um pouco. Porque muitas vezes nós começamos o dia já acelerados por dentro mesmo sem perceber. Pensamentos se acumulam, preocupações se misturam. E quando vemos, já estamos carregando o peso de um dia inteiro logo nas primeiras horas da manhã. Mas Deus não te chamou para viver sobrecarregado. Deus te chamou para viver em paz. E essa paz não significa ausência de problemas. Essa paz significa presença de Deus no meio dos problemas. Talvez você esteja esperando uma resposta importante. Talvez esteja aguardando uma mudança que ainda não chegou. Talvez esteja tentando entender por que certas coisas ainda não aconteceram. Mas existe algo que você precisa guardar no seu coração nesta manhã. Deus nunca está atrasado, mesmo quando parece demorar, mesmo quando o silêncio parece grande. Mesmo quando as respostas não chegam no nosso tempo, Deus continua agindo com perfeição e cada detalhe da sua vida está sendo cuidado por Ele. Nada está fora do controle de Deus. Nada está esquecido. Nada está perdido. Tudo está sendo conduzido segundo um propósito maior. Por isso, em vez de começar este sábado com ansiedade, comece com entrega. Entregue seus planos. Entregue seus caminhos. Entregue suas decisões. Entregue aquilo que você ainda não sabe como resolver. Porque existe algo poderoso em mãos que se rendem a Deus. Quando nós entregamos, nós abrimos espaço para Ele agir. Quando nós confiamos, nós permitimos que Ele conduza. Quando nós descansamos, nós experimentamos a paz que o mundo não pode oferecer. E eu quero que você repita isso no seu coração agora. Deus está cuidando de mim enquanto eu sigo este dia. Guarde essa verdade, porque ao longo deste sábado, muitas coisas vão tentar tirar a sua paz. Mas você já começou o dia lembrando de quem está no controle. E isso muda tudo. Agora permaneça comigo, porque ainda vamos avançar mais um pouco nesta oração da manhã e Deus ainda pode falar profundamente ao seu coração hoje. E agora, meu irmão e minha irmã, eu quero te levar a um momento de decisão interior, porque este sábado não será apenas mais um dia comum na sua vida. Ele pode ser um dia de transformação na forma como você enfrenta suas batalhas. A diferença não está no dia em si. A diferença está na maneira como você decide viver este dia. Você pode escolher começar o dia carregando medo. Ou pode escolher começar o dia carregando fé. Você pode escolher olhar para os problemas. Ou pode escolher olhar para as promessas de Deus. E hoje, o Senhor te convida a fazer uma escolha consciente. Confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas. Confiar. Porque a confiança em Deus não é baseada no que sentimos. É baseada no que Ele é. E Ele é fiel.
Ele é justo, ele é presente, ele é cuidador. Ele é o Deus que sustenta você desde o seu nascimento até aqui. E se ele te sustentou até este momento, ele continuará sustentando você daqui para frente. Por isso, não permita que a ansiedade roube a sua manhã. Não permita que a pressa roube a sua paz. Não permita que o medo dite o ritmo do seu dia. Hoje você escolhe caminhar com Deus. E eu quero te fazer mais um convite simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: hoje eu ando com Deus. Declare isso com fé, porque quando nós declaramos, nós alinhamos o nosso coração com a vontade do Senhor. E eu creio que existem pessoas aqui que vão experimentar uma mudança de perspectiva a partir de hoje. Coisas que antes pareciam grandes demais vão começar a parecer menores diante da fé. Situações que geravam medo vão começar a ser enfrentadas com confiança, porque quando Deus entra no nosso dia, tudo muda de lugar. E eu sinto no coração que este sábado pode ser um dia de alinhamento espiritual para muitas vidas. Um dia em que você vai lembrar que não está sozinho. Um dia em que você vai perceber que Deus esteve ao seu lado o tempo todo. Um dia em que a sua fé vai ser renovada. Por isso, permaneça comigo, não saia ainda, porque estamos chegando cada vez mais perto de um momento profundo de oração, onde vamos apresentar tudo diante de Deus e declarar bênção sobre este sábado. E agora, antes de avançarmos para a oração final desta manhã, eu quero que você guarde uma verdade no seu coração. Você não precisa ter controle de tudo para ter paz. Você só precisa saber em quem você está confiando. Porque a ansiedade nasce exatamente da tentativa de controlar aquilo que está fora das nossas mãos. Mas a paz nasce quando entendemos que está nas mãos de Deus. E nesta manhã, o Senhor está te convidando a soltar esse peso. Soltar o medo do futuro. Soltar a preocupação com o amanhã. Soltar aquilo que você não consegue resolver sozinho. E confiar que Deus já está agindo em cada detalhe. Talvez você não veja nada acontecendo agora. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Deus trabalha no invisível. Deus prepara no silêncio. Deus constrói no processo. E quando chega o momento certo, aquilo que parecia parado se move com poder. Por isso, não subestime este sábado. Não trate este dia como apenas mais um. Ele pode ser o dia em que você vai começar a enxergar diferente. O dia em que você vai começar a pensar diferente. O dia em que você vai começar a confiar mais profundamente. E eu quero que você participe mais uma vez nos comentários. Escreva com fé. Eu descanso no cuidado de Deus. Porque descansar em Deus não é desistir, é confiar, é entregar, é acreditar que Ele está trabalhando mesmo quando você não está vendo. E eu sinto que Deus está preparando o seu coração para algo novo. Talvez uma resposta, talvez uma direção, talvez uma paz que você não sentia há muito tempo. Permaneça comigo, porque estamos chegando ao momento final desta oração da manhã, onde vamos colocar este sábado inteiro nas mãos do Senhor e declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. E agora, antes de encerrarmos este momento de preparação espiritual, eu quero te lembrar de algo muito simples, mas muito profundo. Deus não te trouxe até esta manhã para te ver desanimado. Deus te trouxe até este sábado para te fortalecer, para te renovar, para te lembrar que ainda existe esperança, porque a esperança em Deus nunca é em vão. Talvez você tenha vivido dias difíceis recentemente. Talvez sua mente tenha estado cansada. Talvez seu coração tenha carregado preocupações que ninguém vê. Mas nesta manhã, Deus está te dando a oportunidade de recomeçar por dentro. Antes de qualquer mudança externa, existe uma mudança interna que precisa acontecer. E essa mudança começa quando você decide confiar novamente, mesmo que tenha se decepcionado, mesmo que tenha se cansado, mesmo que tenha esperado por muito tempo. Deus continua sendo digno da sua confiança, porque Ele não falha, Ele não abandona,
Ele não esquece de você. Ele não perde o controle. E tudo aquilo que parece fora do lugar ainda está dentro do propósito dele. Por isso, não permita que este sábado passe sem que você entregue ele verdadeiramente nas mãos de Deus. Não apenas com palavras, mas com o coração, com sinceridade, com fé. E agora, eu quero te conduzir a uma última participação antes da oração final. Escreva nos comentários: Deus, eu entrego este sábado em tuas mãos. E enquanto você escreve, já comece a preparar o seu coração. Porque daqui a pouco nós vamos entrar no momento mais importante desta oração da manhã. O momento em que vamos apresentar este dia diante do Senhor e declarar que Ele será um dia de paz, direção e bênção sobre a sua vida. E agora, neste último momento antes da oração final, eu quero te convidar a fazer algo com muita reverência no seu coração. Pare por alguns instantes com tudo o que está ao seu redor. Desligue as distrações internas. Acalme os pensamentos. E reconheça a presença de Deus neste momento. Porque Ele está aqui. Ele está aí com você agora. Ele conhece exatamente onde você está, o que você está sentindo e o que você está enfrentando. E nada disso passou despercebido diante dele. Talvez você tenha acordado hoje com dúvidas. Talvez com preocupações. Talvez com um peso no coração que você nem sabe explicar. Mas Deus não te trouxe até aqui para te deixar do mesmo jeito. Ele te trouxe para te lembrar que você não caminha sozinho. E que mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua sendo o Deus que guia, sustenta e cuida. Agora que era para que essa leda cuscunear, puta, eu quero que você coloque diante de Deus tudo aquilo que está dentro de você. Não esconda nada, não segure nada, não tente ser forte o tempo todo. Simplesmente entregue. Entregue seus planos, entregue suas preocupações, entregue suas lutas, entregue aquilo que você ainda não sabe como resolver. Porque existe um descanso que só Deus pode dar. E ele começa quando nós paramos de lutar sozinhos, quando nós paramos de tentar controlar tudo e quando nós finalmente dizemos: Senhor, eu confio em Ti. E antes de orarmos juntos, eu quero que você escreva mais uma vez com fé nos comentários: Deus, eu estou pronto para viver este sábado contigo. E guarde isso no seu coração, porque agora nós vamos entrar no momento mais profundo desta oração da manhã, colocando este dia inteiro diante do Senhor e declarando a bênção dele sobre cada área da sua vida. Pai amado e eterno, neste momento nós nos colocamos diante da tua presença com o coração aberto e humilde. Nós entregamos este sábado completamente em tuas mãos. Cada pessoa que participou desta oração, cada família representada aqui, cada vida que chegou até este momento agora está diante do teu altar. Senhor, visita cada lar agora. Entra em cada casa, entra em cada quarto, entra em cada coração. Onde houver ansiedade, coloca a tua paz. Onde houver medo, coloca confiança. Onde houver dúvida, coloca fé. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver cansaço, renova as forças. Senhor, abençoa este dia. Que nada possa tirar a paz desta pessoa. Que nenhuma notícia ruim, nenhuma preocupação, nenhum ataque espiritual consiga roubar aquilo que o Senhor está liberando agora. Guarda os caminhos desta pessoa. Guarda as decisões deste dia. Guarda os encontros, os trabalhos, os compromissos e cada passo que for dado. E se houver algo que precisa ser resolvido, que seja resolvido por tua mão poderosa. Se houver portas fechadas, abre no tempo certo. Se houver lágrimas, transforma em testemunho. Se houver espera, transforma em fortalecimento. Senhor, nós declaramos que este sábado não será um dia comum. Será um dia de paz. Será um dia de proteção. Será um dia de livramento. Será um dia de direção. E, acima de tudo, será um dia de presença de Deus. Agora, Pai, nós colocamos tudo em Tuas mãos.
o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, porque sabemos que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E com fé nós declaramos: Amém, Amém. E graças a Deus, se você recebeu esta oração, escreva nos comentários: Meu sábado está nas mãos de Deus. E siga em paz, siga em fé, siga acreditando que o Senhor já está cuidando de tudo. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. E que este sábado seja cheio da presença dele.